O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças pela fidelidade do Senhor, graças pelo cuidado que Ele tem para com cada um de nós. Queridos, nesse momento eu convido a você a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e gostaria de convidar você a meditar na palavra de Deus, nesse texto sobre o tema Aprendendo a Pescar com Jesus. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, eu vou fazer a leitura e você acompanha em leitura silenciosa, rogando ao Senhor que traga iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos falar e ouvir e falar, e sermos edificados pela palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Querido Deus, a tua palavra mais uma vez é lida nesta noite. E queremos, ó Pai, no temor e no tremor do Senhor, suplicar que o Senhor trate conosco. Nós oramos agradecidos por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Você que está em casa também acompanhando aí, com certeza, acompanhando a leitura da palavra de Deus. Esse é um momento de buscarmos edificação da palavra do Senhor no culto desta noite. Quando nós falamos em pescar, é algo que parece ser comum a todas as pessoas. Mesmo de alguma forma, estamos ligados à questão da pesca. Alguns pescam por questões de profissão. Eu já fui missionário em várias regiões do país, onde os rios eram responsáveis por alimentar muitas pessoas. Eu morei às margens do Rio Manso, o Rio da Morte, conhecido lá no Mato Grosso, também no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, morei no Rio das Almas, morei também perto de Teles Pires, tanto o Rio Juruena, tantos rios que eu tive a oportunidade de ser missionário, trabalhando em cidades próximas desses rios e também navegando sobre os principais rios do país, acompanhando o trabalho dos missionários da Junta de Missões Nacionais. E sempre nós nos deparamos com pescadores, pessoas que lançam as redes, que pescam e vivem disso. Há aqueles que pescam por esporte, pescam porque gostam da adrenalina que dá sair com todo aqueles apetrechos, fazer aquela viagem, estar no rio pescando determinado tipo de peixe.
pesca esportiva, pesca por lazer, para fugir do estresse, para poder aproveitar um momento de lazer com os amigos. Muitos são os pescadores. Cada pescador tem suas histórias. Cada um tem a sua própria forma de pescar, de isca, temperatura da água, a lua, posição do sol. Tudo isso são coisas que se aprende com quem pesca. Eu nunca fui um bom pescador. Eu nunca fui um bom pescador de peixes. Mas quando nós propomos hoje falar sobre esta pesca maravilhosa, registradas em Lucas, capítulo 5, mas também em Mateus 4, em Marcos 1, que retratam o chamado de Jesus desses homens para o ministério. Mas é interessante que nessa pesca maravilhosa, nós podemos aqui olhar para esse texto e também chamá-lo de a escola de pescaria de Jesus. Queria matricular você que está acompanhando pela internet, você aqui hoje, na escola de pescaria de Jesus. E quando nós falamos em uma escola que ensina a pescar, toda escola tem que ter um mestre. Aqui Jesus é o mestre. Toda escola precisa ter alunos. Aqui Pedro e os seus sócios, Tiago e João, e tantos outros que trabalhavam ali com ele, eram os alunos. Mas também nós vemos que toda escola tem conteúdo, e o conteúdo está aqui no ensino de Jesus. E quando nós olhamos para esta pescaria, nós podemos aprender pelo menos 3 lições básicas sobre pescar com Jesus. Como se todos nós estivéssemos indo para uma pescaria, aprendendo com o melhor pescador, Jesus, na nossa vida. Quando olhamos para aqui, vamos tirar algumas lições. A primeira delas, irmãos, se queremos ter uma pescaria bem-sucedida, maravilhosa, abundante como essa, precisamos aprender que antes da pesca vem a palavra. A palavra de Deus, ela vem antes de tudo na vida do cristão. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. A palavra de Deus é para o cristão verdadeiro alimento. A palavra de Deus é o prumo para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, ela é útil para ensinar, para corrigir, para equipar este homem de Deus para todas as áreas de sua vida, para disciplinar, para mostrar o caminho. Quando olhamos para o texto aqui, Jesus estava ali no lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, um lugar onde pescadores tiravam dali o seu sustento, um lugar onde as pessoas iam à beira do lago para esperar os pescadores trazendo os produtos para que eles pudessem comprar e ter alimento para suas famílias e para suas casas. Mas quando olhamos aqui, nós vemos como Jesus prioriza a palavra de Deus. A multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Verso 1, aconteceu que apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2, viu um dos barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, já lavavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus estava ali, e entre a multidão e os pescadores haviam 2 visões. A multidão apertava para ouvir a palavra, os pescadores já lavavam suas redes. Quando a expressão traz que eles lavavam suas redes, é porque eles já tinham chegado da pescaria, uma pescaria que não trouxe nada. Eles estavam agora limpando, desembaraçando, arrumando as redes para um outro dia, para uma outra tentativa, mas aquela madrugada, aquela noite de trabalho, nada eles apanharam. Com certeza, um sentimento de derrota e de fracasso estava no olhar deles. Jesus estava ensinando, chamou Simão, pediu um dos barcos, subiu a este barco e dali assentado ensinava as multidões. Antes da pesca, a palavra. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada da fé, nós temos enfraquecido, decepcionado,
Muitas vezes nos sentimos derrotados porque nós queremos sair para pescar, confiados no nosso próprio conhecimento, confiados na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, da forma que nós achamos que é o melhor jeito de agir e de fazer. Mas aqui a palavra do Senhor diz que antes da pesca é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, permanece para sempre. A minha palavra é verdadeiramente comida. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. De alguma forma estavam ouvindo Jesus ensinando algo, proferindo algo, proclamando algo, e o apertava ali naquele lugar. Ele olha para os pescadores, vê a necessidade dos peixes, vê que havia uma necessidade de um produto para alimentar aquela multidão, para dar sustento àqueles homens. Mas primeiro, a palavra de Deus. Somos tentados a correr para coisas urgentes e deixamos de fazer as coisas prioritárias. Antes da pesca, a palavra, irmãos, é a primeira grande lição da escola de pescaria de Jesus. Se desejamos ter uma vida abençoada, uma vida cristã, equilibrada, fiel ao Senhor, com todas as suas lutas, precisamos entender que a palavra de Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nós ligamos a TV, o rádio, a internet, e não faltam pregadores, não faltam pessoas religiosas, não faltam teólogos e achólogos que falam o que querem, muitas vezes totalmente discordando das Santas Escrituras, tirando revelações humanas, substituindo o texto sagrado e bíblico por achar uma coisa ou achar outra. A igreja do Senhor é chamada a palavra, as Escrituras, somente as Escrituras. Então, na escola de pescaria com Jesus, aprendendo a pescar com Jesus, a primeira lição, antes da pesca, a palavra, querido. Antes da pesca, a palavra. A prioridade da palavra de Deus é a garantia de uma boa e abençoada pescaria. Precisamos de fato compreender que Jesus viu todo aquele cenário, mas mesmo assim subiu no barco, sentou e ensinava as multidões. Então queremos uma vida vitoriosa em uma boa pescaria. Antes da pesca, a palavra. Uma segunda lição, irmãos, desse texto, que tanto fala ao coração e traz de uma forma tão completa, com tantos detalhes aqui, Lucas escreve, ele também nos ensina que antes da pesca, a palavra, durante a pesca, obediência. Se o Senhor nos chamou para pescar, vamos pescar com Ele. Irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos é obedecer. É uma luta tremenda para a obediência. Começa com os nossos filhos, as crianças, aquela rebeldia natural da gente ter que estar convencendo, falando, exigindo que obedeçam. Quantas normas quebradas! Coisa mais fácil que tem é desobedecer. Obedecer exige um esforço tremendo, uma dedicação tremenda, um autocontrole tremendo. Quando vemos o texto aqui, depois que Jesus está pregando, ensinando, o verso 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Como faz diferença, irmãos, quando a palavra de Deus é colocada diante de nós. Ela quebra as resistências. Ela quebra as resistências à obediência. Nós vemos a expressão de Pedro. Pedro era um pescador profissional. Pedro vivia da pesca.
conhecia o lago de Genezaré de ponta a ponta, temperatura da água, pescavam geralmente à noite. Ele diz que labutaram toda a noite e nada apanhamos. Aquele lago, aquele mar não estava para peixes. Cansado, já lavando as redes, voltar no horário que para ele era impróprio. Ele chega a apresentar para Jesus todo esse cenário. Ele conta para Jesus que eles labutaram, eles procuraram os peixes. Eles lançaram e lançaram e lançaram e lançaram. Mas eles retratam, nada apanhamos. Mas como toda escola tem um mestre, Pedro se dirige a Jesus com essas palavras: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Sobre a palavra que Jesus proferiu naquele barco, para aquela multidão, sobre a palavra de autoridade que Jesus exerce, ele dá uma palavra com certeza. Ele diz: volta ao largo para lançar as redes, para pescar. Uma palavra de autoridade. Quando nós lemos as Escrituras, irmãos, você não está só adquirindo conhecimento sobre a história de Deus, do povo de Deus, do Filho de Deus, do nosso Salvador. Mas quando nós estamos lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, Deus está falando diretamente com você, comigo. É a palavra que tem poder e que exige de nós obediência. Jesus era carpinteiro. Jesus não era pescador de profissão. Pedro era o pescador. Pedro era o líder daquela empresa de pesca. Mas ele diz: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Irmãos, como nós estamos precisando de exemplos como esse de Pedro, mas também como Abraão, o pai da fé. O Senhor chama um homem com idade avançada, uma mulher estéril, para ser pai de uma grande nação. O Senhor chama Gideão e dá um pequeno exército para ele, para confrontar os milhões, os milhares dos adversários. E ainda diz para ele: são muitos os que estão contigo. E vai tirando, restando 300 guerreiros com ele, enfrentando uma batalha. Improváveis vitórias. Mas o Senhor é o Deus, é o Rei, é aquele que é especialista em usar o improvável. Ele é Deus, Ele usa a mim, Ele usa você, você que está aqui, você que está em casa acompanhando, está de repente, a sua pescaria não está boa, de repente você está se sentindo enfraquecido, frio na fé, desistindo. Ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque o obedecer é melhor, é maior e mais eficaz do que o sacrificar. O que Deus exige do seu povo é obediência. Como nós precisamos, irmãos, entender. Jesus diz: voltem ao largo para lançar as vossas redes para pescar. Lembrando sempre, irmãos, que primeira lição antes da pesca, a palavra, segunda lição, durante a pesca, obediência. E são obediência incondicional. Tem muita gente que quer obedecer a Deus, mas com as suas condições. Há muitas pessoas que se dizem até servo de Deus, mas cheio de condições para obedecer o que a Escritura diz. Senhor, eu obedeço até este ponto. Senhor, eu obedeço desde que o Senhor não interfira na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Ou o Senhor é Deus de tudo na sua vida, ou Ele não é Deus de nada na sua vida. Ou é Ele que manda, ou Ele não manda. Quem sofre a consequência sou eu, porque mesmo que eu não creia, desobedeça, seja rebelde, Ele continua sendo Deus, e o perdido sou eu. Obedecer a palavra. Estamos dias difíceis, famílias, o ataque à família é feroz.
bombardeio dia e noite, é mídia, é tudo, é governo, é poderes. Irmãos, é hora de viver a palavra. Deus disse que é assim e é assim que tem que ser. Se queremos uma pescaria abençoada, se queremos de fato voltar alegres, nós precisamos entender que antes da pesca, palavra, durante a pesca, obediência. Porque durante a pesca, essa obediência, irmãos, na providência, ela traz a terceira lição, aprendendo a pescar com Jesus. Após a pesca, a recompensa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se durante a pesca na dependência, nós temos a recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz o texto, o versículo número 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Fazendo o quê? Fazendo o que Jesus mandou fazer. Sem discussão. Jesus ouviu os argumentos de Pedro, mas ele voltou para pescar. E a palavra do Senhor diz, irmãos, olha que visão maravilhosa, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Que coisa maravilhosa, a madrugada toda, a noite toda, nada apanharam, mas sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus, parecia que todos os peixes daquele lago queriam ir para aquelas redes. Até o barco que ficou lá na beira teve que ser chamado, vem cá para ajudar, porque é muito peixe. Irmãos, após a pesca, a recompensa. Nós vemos aqui 3 recompensas claras nesse texto. Primeira recompensa, as recompensas materiais. Os peixes vieram em abundância. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nunca houve mais pescaria em Genezaré como aquela. A oferta e procura, que coisa maravilhosa. O preço dos peixes caíram. As famílias podiam adquirir. Os barcos quase iam a pique. O Senhor, quando deseja e quer, Ele nos abençoa com os bens materiais, sim. Não temos problema nenhum de pedir ao Senhor que supra nossas necessidades. Ele dá, como Ele quer dar, a quem Ele quer dar, na quantidade que Ele quer dar. Mas precisamos entender, irmãos, que quando obedecemos a palavra de Deus, obedecemos o mandato de Deus, Ele traz recompensas a nós. Recompensas materiais, sim. Todos testemunharam. Que coisa maravilhosa, quase se rompiam as redes. Segunda recompensa, recompensas espirituais, irmãos. Pedro foi impactado por tudo aquilo que aconteceu. Ele saiu da decepção de um dia de trabalho, sem ganho, sem produto de suas mãos, a ouvir o mestre ensinando, obedecendo. E agora ele vê uma pesca que nunca tinha visto na vida. Coisas maravilhosas o Senhor faz. Pedro é impactado, verso 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, a grande recompensa espiritual começa com arrependimento e reconhecimento de pecado. Pedro agora entende que ele é impuro e ele está diante do Senhor, divino aquela presença. Ele foi impactado com a presença de Jesus, ele viu que aquilo era algo extraordinário, divino, maravilhoso que tinha acontecido em sua vida. Ele acaba de ser pescado, ele reconhece que é pecador, que não pode estar na presença de Jesus. São recompensas espirituais, irmãos. Pedro chega a dizer: aparta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Irmãos, a nossa vida espiritual começa de fato quando nós reconhecemos os nossos pecados diante de Jesus. Quando nós reconhecemos a santidade de Jesus se contrapondo com a nossa pecaminosidade. Como precisamos reconhecer, que recompensas espirituais maravilhosas, irmãos, que coisa tremenda.
Aí o versículo 9 continua: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Que coisa boa! Agora todos foram impactados, não só Pedro, a admiração, ficaram perplexos de algo que eles nunca tinham visto na vida. São recompensas espirituais, irmãos. Como é bom quando nós estamos na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, cantando os louvores, somos impactados com a letra dos cânticos, com a palavra, com as orações, com a leitura. Como é bom quando nós vamos para a igreja, como é bom que nós cultuamos e adoramos, nos revigoramos. São bênçãos espirituais, são meios de graça, é a palavra de Deus, é o resultado pela obediência. Mas nós vimos aqui duas recompensas, as materiais, as espirituais, e a terceira recompensa, recompensas ministeriais. Aqueles homens foram chamados agora para uma outra obra. Iniciava aqui o ministério apostólico, iniciava aqui os apóstolos. O Senhor quebra aquela firma de pescaria e transforma aqueles homens em missionários. Transforma aqueles homens em discípulos, apóstolos, que estariam com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz: afasta-te de mim. E o Senhor diz para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se é uma escola, tem mestre. Se é uma escola, tem aluno. Se é uma escola, tem conteúdo. Se é uma escola, tem certificação. Pedro agora é chamado, Pedro é transformado em um pescador de almas, de homens. Que recompensa maravilhosa! Segue aqui o ministério desses apóstolos. Meu querido irmão, minha querida irmã, como nós precisamos aprender a pescar com Jesus. Como nós precisamos obedecer essa palavra, colocando-a em primeiro lugar em nossa vida, consultando a palavra antes de tomarmos decisões precipitadas. Obedecer a palavra de forma incondicional, ouvindo a palavra, confiando no cuidado, na provisão, na proteção do Senhor, mas também certos que o Senhor tem recompensa para nós. Ele é um Deus que recompensa. Eu gostaria de deixar essas lições para nós nesta noite, neste culto. Lembre-se, antes da pesca, a palavra; durante a pesca, obediência; após a pesca, recompensa. Há um hino muito antigo que diz: conta as bênçãos, dizem quantas são, e verás, né, o que Deus fez por nós. Ninguém pode contar as bênçãos de Deus. Ele tem recompensa para mim, Ele tem recompensa para você. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Vamos cantar ao Senhor, esse Deus maravilhoso, e que eu e você sejamos bons pescadores com Jesus.